O relato assustador de um médico ambicioso no umbral. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Dr. André era conhecido como um dos cirurgiões mais talentosos de sua geração. Formado pelas melhores universidades e com uma carreira brilhante, ele era frequentemente procurado por celebridades e figuras influentes em busca de seus serviços médicos especializados. Sua habilidade nas salas de cirurgia era indiscutível, e muitos o consideravam um verdadeiro prodígio. No entanto, por trás da fachada de médico exemplar, escondia-se um homem consumido pela ambição e pela busca incessante por riqueza e reconhecimento. Desde o início de sua carreira, Dr. André demonstrava um interesse peculiar pelo status e pelo poder que a profissão podia lhe proporcionar. Aos poucos, começou a selecionar seus pacientes não pela gravidade de seus casos ou pela urgência médica, mas pela capacidade financeira que possuíam. Aqueles que não podiam arcar com os altos custos de seus honorários eram ignorados ou encaminhados a outros profissionais menos experientes. Sua clínica particular tornou-se um templo de luxo e exclusividade, onde apenas os mais abastados tinham acesso. Com o passar do tempo, a ambição de Dr. André o levou a caminhos obscuros. Atraído pela possibilidade de ganhos fáceis e substanciais, envolveu-se com pessoas de moral duvidosa que operavam nas sombras do sistema de saúde. Sem considerar as implicações éticas e legais, passou a participar de esquemas clandestinos que envolviam procedimentos questionáveis. Seus conhecimentos e habilidades eram utilizados para fins que desrespeitavam os princípios básicos da medicina e da dignidade humana. Apesar dos riscos, Dr. André sentia-se intocável. A confiança em sua própria inteligência e a crença de que estava acima das leis o cegavam para as consequências de suas ações. Ele justificava para si mesmo que estava apenas aproveitando oportunidades e que no fim das contas todos saíam ganhando. No entanto, a realidade era bem diferente. Suas escolhas impactavam negativamente a vida de muitas pessoas, que sofriam sem saber que estavam sendo vítimas de sua ganância. Certo dia, um de seus colaboradores mais próximos, sentindo-se traído por não receber a parte que julgava merecer, decidiu confrontar Dr. André. O desentendimento rapidamente escalou, e palavras ásperas foram trocadas. Em um ato impulsivo, o colaborador resolveu acertar as contas de forma definitiva. Dr. André foi surpreendido, e antes que pudesse reagir, sua vida terrena chegava ao fim. Quando abriu os olhos, Dr. André não reconheceu o ambiente ao seu redor. A princípio acreditou estar em um hospital, mas logo percebeu que algo estava diferente. O lugar era envolto em uma penumbra constante, e uma névoa densa dificultava a visão além de alguns metros. As cores eram desbotadas, e um silêncio perturbador preenchia o espaço. Confuso, tentou encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Caminhando sem rumo, Dr. André começou a notar presenças ao seu redor. Figuras sombrias pareciam observá-lo à distância, sussurrando entre si. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Onde estou?" perguntou em voz alta, esperando alguma resposta. Nenhuma veio. Continuou andando, tentando entender aquele lugar misterioso. A cada passo a sensação de desconforto aumentava. Subitamente avistou uma silhueta conhecida. Uma mulher aproximava-se lentamente. Ao reconhecer seu rosto, Dr. André ficou estático. Era a Dona Helena, uma antiga paciente que ele havia recusado atender por não poder pagar seus honorários. Ela precisava de uma cirurgia urgente, mas foi negligenciada. Com expressão triste, ela olhou nos olhos. "Por que me abandonou quando mais precisei?" perguntou ela com voz suave, porém carregada de dor. Antes que pudesse responder, outras figuras começaram a surgir ao seu redor. Eram pacientes,
colegas e até mesmo familiares que de alguma forma haviam sido afetados por suas escolhas egoístas. Cada um trazia consigo uma lembrança dolorosa. Um momento em que Dr. André havia falhado em demonstrar compaixão ou integridade. Sentindo-se cercado, ele tentou se justificar. Eu apenas fazia o meu trabalho. Não podia ajudar a todos, exclamou. Mas suas palavras pareciam ecoar sem efeito. A realidade começava a se impor. Dr. André percebeu que não estava mais entre os vivos. O lugar onde se encontrava era o umbral. Uma região espiritual onde almas com pendências e apegos terrenos enfrentam as consequências de suas ações. A negação inicial deu lugar ao desespero. Isso não pode estar acontecendo, pensou. Mas a verdade era inegável. Estava diante dos reflexos de sua própria existência, obrigado a confrontar tudo que havia ignorado em vida. Os espíritos ao seu redor não o atacavam, mas sua presença era suficiente para fazê-lo reviver sentimentos de culpa e arrependimento. Lembrou-se de cada vez que havia fechado os olhos para o sofrimento alheio, de cada oportunidade em que poderia ter feito a diferença e escolheu não fazer. A dor emocional era intensa. Dr. André sentia-se esmagado pelo peso de suas escolhas. Em meio ao turbilhão de emoções, uma nova figura surgiu. Diferente das anteriores, esta emanava uma luz suave e acolhedora. Dr. André, disse a voz calma do espírito, você tem a chance de refletir sobre sua jornada e buscar um novo caminho. Ele levantou os olhos, surpreso com a presença daquele ser benevolente. Quem é você? Perguntou com a voz embargada. Sou alguém que acredita na possibilidade de redenção. Estou aqui para ajudá-lo, se assim desejar. Respondeu o espírito. A oferta de ajuda despertou sentimentos contraditórios em Dr. André. Por um lado, desejava livrar-se daquele sofrimento. Por outro, não acreditava merecer tal compaixão. Depois de tudo que fiz, ainda há esperança para mim? Indagou. O espírito assentiu. Sempre há esperança para aqueles que estão dispostos a enfrentar seus erros e trabalhar para repará-los. A jornada não será fácil, mas você não estará sozinho. Dr. André sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu coração. Decidiu aceitar a ajuda oferecida. O que devo fazer? Perguntou demonstrando sinceridade. O espírito estendeu a mão. Venha comigo. O primeiro passo é reconhecer suas falhas e estar disposto a aprender com elas. Com hesitação, mas também com determinação, Dr. André segurou a mão que lhe era oferecida. Caminharam juntos por um longo caminho. Durante o percurso, o espírito explicou que muitos ali estavam em situação semelhante, enfrentando seus próprios desafios. O umbral não é um castigo eterno, mas uma oportunidade de transformação, disse ele. Através do esforço e do desejo genuíno de mudar, é possível elevar-se e seguir adiante. Dr. André foi conduzido a um lugar onde outros espíritos trabalhavam em suas próprias melhorias. Participou de sessões de reflexão, onde pôde expressar seus sentimentos e ouvir as histórias de outros que também buscavam redenção. A princípio foi difícil admitir seus erros abertamente, mas com o tempo percebeu que aquele era um passo essencial em sua jornada. Em um dos encontros encontrou-se novamente com Dona Helena. Desta vez a interação foi diferente. Quero pedir perdão pelo que fiz, disse ele com humildade. Ela o olhou com ternura. Perdoar é libertar a ambos. Respondeu. Que este aprendizado sirva para que possamos seguir em frente. Dr. André sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. A partir daquele momento compreendeu o verdadeiro significado do perdão e da empatia. Ao longo de sua permanência no umbral, Dr. André dedicou-se a ajudar outros espíritos que chegavam tão confusos quanto ele estivera. Compartilhava suas experiências e oferecia apoio, buscando reparar de alguma forma os danos que havia causado em vida. Cada ato de bondade contribuía para sua própria evolução.
Com o tempo, a paisagem ao seu redor começou a mudar. A névoa tornou-se menos densa e a luz tornava-se mais presente. O ambiente refletia a transformação interna que ocorria em Dr. André. Ele já não era mais consumido pela ambição desmedida ou pela indiferença. Em seu lugar surgia alguém consciente de suas responsabilidades e do impacto de suas ações sobre os outros. Em um determinado momento, o espírito que o havia auxiliado desde o início reapareceu. "Parabéns por seu progresso", disse com um sorriso. "Você está pronto para avançar para uma nova etapa." Dr. André sentiu gratidão profunda. "Obrigado por não ter desistido de mim", respondeu. "Ainda há muito a ser feito, mas estou disposto a continuar." Ao atravessar um portal de luz, Dr. André foi levado a uma dimensão mais elevada, onde poderia continuar seu processo de aprendizado e contribuição. Sabia que não podia mudar o passado, mas compreendia que o futuro estava aberto a novas possibilidades. Sua jornada era um testemunho de que, mesmo após os erros mais graves, existe a oportunidade de recomeçar. A história de Dr. André serve como um lembrete poderoso sobre as escolhas que fazemos em vida e suas consequências. Ela nos convida a refletir sobre nossos valores, nossas ações e a forma como nos relacionamos com os outros. Mais do que isso, mostra que a empatia, o perdão e a vontade de melhorar são caminhos que podem nos levar a uma existência mais plena e significativa. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.